Na vasta metrópole de São Paulo, erguia-se a imponente sede da Lemos Indústrias, um titã corporativo avaliado em 5 bilhões de reais. No 50º andar, o coração daquele império, André Lemos, seu CEO, era uma figura de sucesso inquestionável, mas de uma profunda solidão. Com seus 40 anos, ele havia dedicado 18 horas diárias ao trabalho, construindo sua fortuna como uma barreira impenetrável contra a dor que o consumia. Quase um ano antes, uma tragédia inesperada havia ceifado a vida de sua amada esposa, Carolina, durante o parto de seus filhos gêmeos. A perda, devastadora, transformou seu luto em uma fúria incansável por trabalho, uma obsessão que o mantinha distante de casa e, consequentemente, de seus próprios filhos. Pedro e Sofia, seus pequenos de 8 meses, eram o elo vivo com o passado que ele se esforçava tanto para esquecer. Apesar de sua ausência, André sempre buscou o melhor para os gêmeos, mas a busca por uma babá ideal se mostrou um desafio. Ele já havia contratado e demitido 4 babás em um curto espaço de tempo. A primeira, dispensada porque o choro dos bebês era incessante. A segunda, por estar sempre ao telefone. A terceira, por não manter a casa organizada. E a quarta, por uma dermatite que Pedro havia desenvolvido. Era uma sucessão de falhas que alimentava a desconfiança de André, aprofundando o seu isolamento emocional. Marina Costa era a 5ª babá a entrar na mansão dos Lemos. 28 anos, formada em pedagogia com o sonho de abrir uma creche, ela havia sido forçada a adiar seus planos após o falecimento repentino de seus pais em um acidente de carro, deixando-a com pesadas dívidas. O emprego na casa de André Lemos, conseguido através de uma agência renomada de Campinas, era sua única esperança. O salário generoso era uma dádiva, mas o que realmente a atraiu foram Pedro e Sofia. Em 3 semanas, Marina havia descoberto que os gêmeos precisavam mais do que de cuidados físicos. Eles clamavam por afeto e presença. Sua abordagem ia contra todas as convenções. Ela usava um canguru, carregando os bebês junto ao corpo enquanto fazia suas tarefas. Isso permitia que eles sentissem o calor humano e ouvissem as batidas de seu coração, uma técnica intuitiva que surtia efeitos milagrosos. Em uma tarde de quinta-feira, movido por uma ligação anônima que o acusava de ser leniente com seu pessoal, André decidiu fazer uma visita surpresa à sua mansão. Ele saiu da Lemos Indústrias 3 horas mais cedo do que o habitual, a mente nublada pela raiva e pela desconfiança. Sua intenção era flagrar Marina em alguma atitude imprópria e demiti-la de imediato, assim como fez com as outras. Esperava encontrá-la assistindo televisão, navegando nas redes sociais ou, no pior dos cenários, com os bebês chorando abandonados no berço. Ao adentrar sua casa, a cena que o aguardava na cozinha o atingiu como um soco no estômago. O silêncio, que ele esperava ser preenchido por choros desesperados, era quebrado apenas pela voz suave de Marina, cantando uma canção de ninar. Ela limpava metodicamente a bancada da cozinha, os 2 bebês amarrados a seu peito. Os pequenos Pedro e Sofia, que sempre pareciam agitados e inquietos com as babás anteriores, dormiam um sono profundo e sereno. Eles estavam aninhados contra ela, seus rostinhos em paz, uma visão que André não presenciava há meses. Marina movia-se com uma graça silenciosa, seus gestos calculados para não acordar os pequenos. O CEO permaneceu no umbral da porta, paralisado. Uma emoção desconhecida, uma mistura de alívio e surpresa, o invadiu. Em 8 meses, ele nunca havia visto seus filhos tão tranquilos. Nunca havia sentido uma paz tão profunda em sua própria casa. Marina, inconsciente da presença de André, continuou a cantar, sua voz melodiosa e cheia de carinho. A melodia era familiar, uma antiga canção de ninar que sua própria mãe lhe cantava. Os bebês, mesmo dormindo, esboçavam leves sorrisos, como se estivessem enfeitiçados por aquela melodia. Quando Marina se virou para pegar um pano, ela viu André no umbral e se congelou. O pânico cruzou seu olhar. Ela instintivamente colocou as mãos sobre os bebês, como se os estivesse protegendo. Sua voz tremeu ao se desculpar, explicando que os bebês ficavam mais calmos assim. Ela esperava o inevitável, a demissão.
Mas a reação de André foi um plot twist inesperado. Em vez de raiva, ele a olhou com uma expressão ilegível, notando pela primeira vez detalhes que antes lhe haviam escapado. Maria não era apenas uma babá, mas uma jovem com olhos gentis, mãos delicadas e uma dignidade que emanava dela. André se aproximou lentamente, sua voz mais suave do que o esperado. Ele perguntou o que ela estava fazendo. Marina, timidamente, explicou sua rotina e como o contato físico era essencial para os bebês. A cena de seus filhos dormindo em paz contra o peito de Marina foi a grande revelação que o fez entender que havia encontrado algo muito mais valioso que uma funcionária. Ele havia encontrado alguém que amava seus filhos como uma mãe. A partir desse momento, a desconfiança de André se dissipou. A ligação anônima que era para destruir tornou-se o gatilho para a maior e mais positiva mudança de sua vida. Ao confessar sua rotina, Marina também revelou o profundo vazio emocional que sentiu nos primeiros dias na casa. Ela percebeu que, apesar de terem tudo o que o dinheiro podia comprar, os bebês careciam de calor humano. A ausência de André e a indiferença das babás anteriores haviam criado uma necessidade latente de afeto nos pequenos. Pedro, mais sensível, chorava com frequência, enquanto Sofia, mais vivaz, precisava de estímulos constantes. Marina descobriu que o contato pele a pele era a solução para ambos. A conversa que se seguiu foi um momento de profunda vulnerabilidade para André. Pela primeira vez em meses, ele admitiu que a dor da perda de Carolina o impedia de se conectar com seus filhos. Ele confessou que não se sentia um bom pai. Maria, com uma sensibilidade que o surpreendeu, explicou que ele já era um pai. Apenas tinha medo de ser. A revelação impactante veio quando ela o olhou nos olhos e disse que via, por trás de toda a sua máscara de sucesso, um amor imenso, um amor que ele estava com medo de mostrar. Nesse exato instante, como se o universo estivesse conspirando a favor deles, o pequeno Pedro abriu os olhos e, ao ver o pai, não chorou, como era de costume. Ele sorriu e estendeu a mãozinha em sua direção. O coração de André se encheu de uma alegria que ele pensava ter perdido para sempre. Naquele simples gesto, ele entendeu que Marina havia feito em apenas 3 semanas o que ele não conseguiu em 8 meses. Ela havia curado o medo de seus filhos e lhes dado a alegria de viver. Aquela noite, André não conseguiu dormir. A imagem de seus filhos serenos nos braços de Marina e o sorriso de Pedro ocupavam sua mente. O trabalho perdeu o sentido. Os números e contratos já não o atraíam. Ele percebeu que sua vida, antes tão cheia de ambições, era vazia. Ele havia vivido como um estranho em sua própria casa, e a única razão era a dor da perda de Carolina, cujos olhos verdes e amendoados ele via em Pedro e Sofia, um lembrete constante de sua partida. No dia seguinte, em uma decisão milagrosa, André acordou cedo e foi para o quarto dos gêmeos. Ele encontrou Maria sentada em uma poltrona, ensinando os bebês com um livro de pano colorido. Os risos de Pedro e Sofia eram música para seus ouvidos. Marina ficou sem graça com a sua presença, mas André pediu que ela continuasse. Ele observou, admirado, como ela conhecia cada detalhe dos filhos, desde a preferência de Pedro por cores quentes até a necessidade de Sofia por sons rítmicos. Em 8 meses, ele nunca havia notado esses pequenos detalhes, e isso o encheu de uma mistura de admiração e tristeza. É nesse ponto que André toma a decisão que mudaria para sempre o destino de todos. Ele se ajoelhou e, olhando para Maria, fez o seu pedido mais sincero: ensine-me a ser pai. Naquele momento, ele desarmou-se por completo, mostrando sua vulnerabilidade. Maria, comovida, o confortou, explicando que o instinto paterno já estava nele. Ela o convenceu de que Pedro e Sofia não eram o lembrete do que ele havia perdido, mas a promessa de um futuro que ele ainda podia construir. Aos poucos, André começou a ter uma rotina com os filhos, guiado pacientemente por Marina, que o ensinou a acalmá-los e a interpretar suas necessidades. Semana após semana, ele descobriu um instinto paterno que não sabia que tinha, e uma nova esperança floresceu em seu coração. Aos poucos, a casa que era palco de tristeza e solidão foi se enchendo de amor, vida e alegria,
a prova de que as segundas chances existem e que a verdadeira felicidade reside nos laços do coração. A partir daquele momento de revelação na cozinha, a vida de André Lemos e de sua família tomou um rumo totalmente novo, guiado pela presença tranquila e amorosa de Marina. O homem que antes vivia enclausurado em seu escritório, no 40º andar do edifício da Lemos Indústrias, evitando o que o lembrava de sua dor, agora tinha uma nova rotina, algo que ele jamais imaginou ser possível. A jornada de André rumo à paternidade era uma descida de um pedestal de poder e riqueza para a realidade de uma vida cheia de amor e pequenas alegrias. Marina, com uma paciência infinita e um coração grandioso, tornou-se sua mentora nessa nova e inusitada fase. As manhãs, antes frias e silenciosas, agora começavam com uma hora inteira dedicada a Pedro e Sofia. André, que antes só via seus filhos à distância, agora se ajoelhava no chão do quarto de brinquedos, aprendendo a interagir com eles. Marina o guiava passo a passo, como uma professora dedicada. Ela o ensinou a ler os sinais dos bebês, a forma como Pedro preferia o som suave do chocalho e o fato de Sofia se acalmar com canções ritmadas. Ele aprendeu a diferenciar o choro de fome do choro de sono, a identificar os brinquedos preferidos de cada um e a notar as pequenas manias que tornavam seus filhos únicos. Era uma redescoberta, uma nova perspectiva que transformou os pequenos de meras lembranças de uma perda em seres humanos reais, com suas próprias personalidades. A presença de Marina na vida de André e das crianças era um verdadeiro milagre em forma de pessoa. Ela não apenas cuidava dos bebês, mas também os ensinava. Ela transformou o quarto de brinquedos em uma sala de aula de descobertas, onde cada objeto, cada som, cada textura era uma oportunidade de aprendizado. André, ao sentar-se para observá-los, se impressionava com a forma como Marina conseguia captar a atenção dos gêmeos, ensinando-os sobre cores e animais com entusiasmo genuíno. Um dia, ele perguntou a ela como sabia de todas essas coisas, e a resposta dela foi simples, mas poderosa. É o tempo que passamos juntos, Sr. Lemos. É a observação, o carinho. É o amor que nos conecta. Essa resposta o tocou profundamente. André, que sempre baseou sua vida em análises de mercado e números, percebeu que a coisa mais valiosa de sua vida não podia ser quantificada. A cena que se seguiu foi um marco emocional. O pequeno Pedro, ao se queixar de fome, foi imediatamente acalmado por Marina, que o pegou no colo com uma naturalidade que impressionava. Ela explicou a André que Pedro sempre ficava com fome 10 minutos antes de Sofia. André a olhou assombrado. Ele, o pai, não sabia disso. Em um momento de pura vulnerabilidade, André fez um pedido que surpreendeu até a si mesmo. Ele confessou a Marina que não sabia como amar seus filhos. Maria, com a sensibilidade que a caracterizava, o tranquilizou dizendo: "Você já os ama, Sr. Lemos. Você apenas tem medo de ser pai." Ela o encorajou a ver seus filhos não como a lembrança da perda de Carolina, mas como a promessa de um futuro cheio de alegria. A revelação emocional aconteceu quando Sofia, com sua personalidade vivaz, estendeu os braços para André, que hesitante a pegou no colo. A menina o olhou nos olhos, sorriu e tocou seu rosto com a mãozinha. André sentiu as lágrimas rolarem, uma mistura de alívio, amor e gratidão. Aquele momento, aquele simples toque, curou uma ferida que ele carregava há meses. A partir desse dia, a vida de André mudou drasticamente. Ele passou a se dedicar, a ser um pai presente. Todas as manhãs, ele passava um tempo precioso com seus filhos, e as noites antes solitárias se transformaram em momentos de contos e canções de ninar. Seus colaboradores na Lemos Indústrias notaram a mudança. André, antes um homem frio e distante, agora chegava para as reuniões com um brilho diferente nos olhos, uma calma que o tornava mais eficiente e criativo. Ele havia se tornado, ironicamente, um empresário mais bem-sucedido, pois havia encontrado o equilíbrio entre sua vida profissional e familiar. A casa também passou por uma transformação. O silêncio sepulcral de antes deu lugar às risadas e aos sons da música. Maria transformou cada ambiente em um espaço acolhedor e seguro para as crianças.
A sala de estar se tornou um canto de brincadeiras colorido, a cozinha ganhou cadeiras duplas para os gêmeos e o jardim se encheu de brinquedos. Era uma casa que antes era apenas uma mansão, mas que agora se tornava um lar. Uma tarde de verão, com os gêmeos já dormindo, André observou Marina arrumando a casa. Ela se movia com a naturalidade de quem pertence àquele lugar, cuidando das crianças com o amor de quem as considera sua família. Ele se aproximou e uma conversa franca se iniciou. André perguntou a Marina sobre sua vida, sobre o que a havia levado a ser babá. Ela compartilhou sua história, a paixão pela pedagogia, a perda de seus pais e o sonho de ter uma família própria. A resposta dela sobre o sonho de ter filhos foi um plot twist que pegou André de surpresa. Marina o olhou, um sorriso sereno em seu rosto e disse: "Não, Sr. Lemos, eu já encontrei minha família. Encontrei algo melhor, uma família que eu escolhi amar, não por obrigação de sangue, mas por pura e simples dedicação." Aquelas palavras desarmaram André completamente. Ele percebeu que Marina não via seu trabalho como um simples emprego, mas como uma missão de vida. Ele se aproximou e, em uma confissão emocionante, revelou que ela não era apenas a babá de Pedro e Sofia. Ela era a mãe que eles nunca tiveram e a mulher que havia salvado sua família. Com a voz trêmula, ele admitiu que se apaixonou por ela. Maria, chocada, o advertiu, lembrando-o da diferença entre os dois. "Você é um milionário, eu sou apenas uma babá. Nossos mundos são diferentes." Mas André não a ouviu. Ele a abraçou, declarando que, em todos aqueles meses, ela havia lhe ensinado mais sobre o amor do que ele havia aprendido em 40 anos. "Você me ajudou a sair da escuridão e me transformou no pai que eu sempre quis ser", ele disse. Marina, com os olhos marejados, confessou que também o amava, que o amava desde a primeira vez que o viu olhar para Pedro e Sofia, com aqueles olhos cheios de dor e amor. O beijo que se seguiu foi o selo de uma promessa, de um futuro juntos, de uma família que estava sendo construída com amor verdadeiro. Naquele exato momento, o choro de Pedro veio do quarto, e eles, sorrindo, foram juntos ver o pequeno. Naquele instante, eles sabiam que Pedro e Sofia já eram filhos de ambos no coração. A história deles, que começou com a tristeza e a dor de uma perda, estava se transformando em uma jornada de cura, amor e perdão. A solução positiva e milagrosa que o universo conspirou para lhes dar foi o encontro de duas almas que precisavam uma da outra para se curar. O próximo capítulo da história estava apenas começando e eles sabiam que, juntos, poderiam enfrentar qualquer desafio. O amor de André e Marina floresceu, um jardim de esperança onde antes havia um deserto de dor. 6 meses após a confissão que uniu seus corações, a vida na mansão dos Lemos em Belo Horizonte se transformou em uma melodia de alegria. Em uma noite de primavera, com os gêmeos Pedro e Sofia adormecidos em seus carrinhos no jardim, sob a suave iluminação de centenas de luzinhas, André preparou uma surpresa romântica. Ali, sob a luz das estrelas e o calor de um amor verdadeiro, ele fez a pergunta que selaria o destino de todos. "Marina Costa, você aceita se casar comigo e construir uma família comigo?" A proposta, embora esperada, fez o coração de Marina explodir de felicidade. A decisão de se casarem não foi apressada, mas um passo natural de um casal que já vivia como uma família. Nas semanas que antecederam a proposta, eles conversaram longamente, não apenas sobre a cerimônia, mas sobre o futuro de seus filhos, sobre o desejo de Marina em adotar legalmente Pedro e Sofia, e sobre o sonho de ter mais filhos juntos. Eles discutiram tudo, desde as questões mais práticas, como a adoção legal, até os sentimentos mais profundos, como o desejo de criar uma família baseada no amor e na escolha, e não apenas nos laços de sangue. A celebração do casamento foi íntima e emocionante, realizada na própria mansão dos Lemos. Apenas os amigos e familiares mais próximos estavam presentes, testemunhando o amor que havia transformado vidas. Pedro e Sofia, com 14 meses, participaram da cerimônia vestidos elegantemente, com os olhinhos cheios de curiosidade diante daquelas flores, da música e do brilho nos olhos de seus pais. O momento mais inesquecível,
A revelação mais emocionante daquele dia ocorreu durante a troca de anéis. O celebrante perguntou se havia alguma objeção ao casamento e, em um silêncio que parecia uma eternidade, a voz fina de Sofia se fez ouvir. Ela olhou para Marina e, com sua primeira palavra clara, disse: "Mamãe." A igreja inteira se encheu de risadas e lágrimas de felicidade. André sentiu seu coração explodir de alegria, percebendo que sua filha, com apenas 1 ano de vida, reconhecia o amor e o papel de Marina em suas vidas. A lua de mel do casal foi diferente de qualquer viagem tradicional. Em vez de partir para um destino exótico, André e Marina decidiram ficar em casa, transformando a mansão em seu ninho de amor familiar. Por 2 semanas, eles se dedicaram inteiramente aos filhos e à nova vida juntos. André aprendeu a cozinhar com a ajuda de Marina e ela, por sua vez, começou a se interessar por alguns aspectos da empresa que ele tanto amava. Eles criaram novas rotinas, os cafés da manhã no jardim, as tardes de brincadeira em família, as noites de filmes e abraços enquanto os bebês dormiam. A primeira prova real do seu casamento veio quando Pedro adoeceu com uma bronquite. André, acostumado a ter tudo sob controle, entrou em pânico. Mas Marina, com sua calma e competência inabaláveis, assumiu a situação com maestria, coordenando os médicos, preparando as medicações e cuidando do pequeno dia e noite. Andréa observou cuidar de Pedro com a dedicação de uma mãe biológica e entendeu de uma vez por todas que o amor verdadeiro não tem nada a ver com DNA, mas com a entrega e o carinho. A recuperação de Pedro foi a prova definitiva de que Maria era a pessoa certa para aquela família. E então veio a decisão mais importante. André, movido por uma gratidão imensa, entrou em contato com o melhor advogado de família de São Paulo para iniciar o processo de adoção legal de Pedro e Sofia por Marina. Ele queria que sua família fosse reconhecida não apenas no coração, mas também perante a lei. O dia em que os documentos foram assinados foi um dos mais felizes da vida de Marina. Ela chorou de alegria, segurando seus filhos que agora eram seus legalmente. André, ao ver a cena, sentiu-se o homem mais rico do mundo. Ele havia encontrado algo que valia mais do que todos os seus bilhões. Uma família construída sobre amor, dedicação e a escolha diária de cuidar uns dos outros. O presente mais grandioso, no entanto, veio 6 meses depois do casamento, quando Marina, com um sorriso radiante, anunciou que estava grávida. André a abraçou com lágrimas de felicidade, enquanto Pedro e Sofia, que já andavam e diziam as primeiras palavras, pareciam entender que em breve seriam irmãos mais velhos. A pergunta de André sobre o gênero do bebê foi respondida por Marina com um sorriso sereno. Não importa se é menino ou menina, será nosso. Naquele momento, ele entendeu que sua vida, finalmente, estava completa. Ele tinha uma esposa que o amava por quem ele era. 2 filhos que o viam como um herói e um terceiro a caminho, fruto de um amor que ele jamais imaginou que fosse possível. 2 anos após o encontro que mudou tudo, a mansão dos Lemos era irreconhecível. Ela se tornou um lar cheio de risadas, abraços e a alegria de 3 crianças, Pedro, Sofia e a pequena Beatriz, nomeada em homenagem à falecida esposa de André. Uma tarde de segunda-feira, André chegou em casa mais cedo. Não era para um controle, mas para uma surpresa de aniversário de casamento para Marina. Ao entrar em casa, a cena que o aguardava no salão era a mais bela de todas. Maria estava no chão, rodeada pelos filhos, lendo um livro de histórias. Pedro e Sofia, agora com 2 anos e meio, faziam perguntas enquanto a pequena Beatriz, de 10 meses, gargalhava com as vozes engraçadas que a mãe fazia para os personagens. André se deteve no umbral da porta, como fez na primeira vez, mas agora para saborear a perfeição do momento. Maria, com a serenidade de quem encontrou seu lugar no mundo, tinha um brilho nos olhos que ele amava. Pedro, vivaz e curioso, foi o primeiro a vê-lo e correu para seus braços. Sofia o seguiu e a pequena Beatriz estendeu os bracinhos pedindo colo. Ele os abraçou, sentindo o calor familiar que o preenchia. Durante o jantar romântico que André preparou no jardim, ele revelou a surpresa. Ele anunciou a criação da Fundação Marina Costa, dedicada a ajudar famílias em dificuldade e à educação infantil.
Ele explicou que ela o havia ensinado que o verdadeiro valor de um império está em suas pessoas, e por isso ele queria que ela se tornasse vice-presidente de recursos humanos e bem-estar em sua empresa. Marina, emocionada, aceitou, sabendo que poderia ajudar outras famílias a encontrar a felicidade. Naquela noite, deitados na cama, André e Marina refletiram sobre o caminho que os havia levado até ali. Maria confessou que acreditava no destino, que era como se o universo tivesse conspirado para que eles se encontrassem. André respondeu que também acreditava no destino, mas que, acima de tudo, ele acreditava no amor, pois foi o amor que os uniu. A história termina com os dois ouvindo as vozes tranquilas de seus filhos pelo monitor do quarto. Pedro e Sofia conversavam baixinho no berço, e a pequena Beatriz dava risadinhas. A vida deles, que parecia tão quebrada, havia sido reconstruída em um lar perfeito, cheio de risadas, respeito e amor incondicional. A história de André e Marina é um lembrete inspirador de que o amor verdadeiro não tem barreiras e que a vida pode sempre nos surpreender de formas maravilhosas. A solução positiva e milagrosa que os uniu foi um simples encontro que se tornou um conto de fadas moderno, provando que as famílias mais perfeitas são aquelas construídas com o coração. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias incríveis que vêm por aí.